Mia Johnson era secretária de Ricardo Santini há 18 meses. Durante pelo menos 12 desses meses, ela estava profundamente e dolorosamente ciente de que o seu chefe a observava. Não era de uma forma assustadora que a deixava desconfortável, preocupada com violações dos recursos humanos ou com vontade de se demitir e mudar para outro estado. Em vez disso, isso fazia a sua pele aquecer, o seu coração acelerar e o seu cérebro funcionar mal toda vez que ela entrava no escritório dele com o café da manhã. Ele olhava para ela como se estivesse com fome dela, como se ela fosse interessante, como se quisesse fazer coisas que definitivamente não eram apropriadas para um ambiente de trabalho profissional. Apesar de ser modesta, quieta e geralmente avessa a riscos em todos os aspectos da sua vida, Mia queria desesperadamente que ele fizesse essas coisas por meses, a ponto de começar a ter sonhos com ele que a faziam corar toda vez que tinha que olhar para ele na manhã seguinte. Um problema enorme, complicado e potencialmente fatal para a sua carreira, porque Ricardo Santini era seu chefe. Ele era poderoso, rico e conectado a coisas sobre as quais Mia não fazia perguntas porque valorizava o seu emprego e a sua segurança. Ele era o tipo de homem que deixava as salas de reunião nervosas e fazia os concorrentes desaparecerem. Às vezes, literalmente. Embora Mia não fizesse perguntas sobre isso. Ele tinha 49 anos. Espere, 39. Ela tinha visto o seu aniversário no calendário dele. E ele estava completamente fora do seu alcance, exceto pela maneira como ele olhava para ela. Aquele olhar dizia que ela estava bem dentro do seu alcance. Dizia que ele pensava nela de maneiras que nada tinham a ver com relatórios trimestrais ou agendas de reuniões. Mia passou 12 meses a notar aquele olhar e não fez nada a respeito, porque era profissional, adequada e tinha pavor de interpretar mal os sinais. Mas hoje, numa tarde de sábado, enquanto estava numa boutique de luxo no Sorro, a experimentar vestidos para o casamento da sua melhor amiga no mês seguinte, Mia decidiu que estava farta de ser apropriada. Ela iria enviar ao seu chefe uma foto sua com um vestido e ver o que acontecia. Era uma loucura, era imprudente, era completamente fora do normal para alguém que passou toda a sua vida adulta a jogar pelo seguro. Mas Mia estava cansada de jogar pelo seguro. Estava cansada de observar Ricardo e não fazer nada a respeito. Cansada da tensão que vibrava entre eles sempre que estavam juntos. Então, quando experimentou o vestido vermelho elegante e justo que a fazia parecer confiante, em vez de modesta, tomou uma decisão. Pegou no telemóvel, posicionou-o no espelho do provador e tirou uma foto mostrando o vestido e o ambiente ao redor, o suficiente para deixar claro que estava numa loja. Depois, escreveu uma mensagem. 2. Ricardo Santini. Isto fica bem? O seu polegar pairou sobre enviar durante 30 segundos, enquanto o seu cérebro gritava sobre profissionalismo, adequação e todas as razões pelas quais esta era uma péssima ideia. Então, ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. 3 pontos apareceram imediatamente. Desapareceram. Apareceram novamente. Ricardo. Onde? Apenas uma palavra. Mas Mia conseguia ler nas entrelinhas. Onde estás? Que loja? Estou a caminho. O seu coração batia forte. Ela digitou a resposta antes que pudesse pensar demais. Mia. Boutique. Celeste. Sorro. Por quê? Os pontos apareceram e desapareceram 3 vezes. Ricardo, fica aí. Mia olhou para o telemóvel. Fica aí. Não, ele não viria para cá. Ele não iria de carro até Sorro num sábado à tarde só porque a sua secretária lhe enviara uma foto de um vestido. Mas aparentemente ele ia, porque 15 minutos depois, Mia tinha experimentado mais 2 vestidos em pânico. Ela tinha escolhido o vermelho novamente e agora estava na cabine de provador, tentando decidir se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida profissional. Alguém bateu na porta da cabine. Provavelmente a vendedora, verificando se ela precisava de tamanhos diferentes. Só um minuto, Mia gritou. Mia, abra a porta. Ela congelou. Não era a vendedora, era Ricardo, o seu chefe na porta do provador. Ela enviou-lhe uma foto. Ele perguntou onde era e aparentemente, atravessou Manhattan no trânsito do fim de semana para aparecer na boutique. Ricardo, disse ela através da porta, com a voz mais alta do que o normal. Abra a porta, Mia. Não estou vestida. Você está a usar o vestido vermelho,
Consigo ver os teus pés debaixo da porta. Abre-a. Mia olhou para baixo. Os saltos que ela tinha usado para verificar se combinavam com o vestido estavam claramente visíveis debaixo da porta do provador. Ela respirou fundo, alisou o vestido e lembrou-se de que tinha sido ideia dela. Ela tinha começado isto. Ela tinha enviado a foto deliberadamente, sabendo o que isso poderia causar. Ela abriu a porta. Ricardo Santini estava parado no corredor estreito entre os provadores. Ele parecia completamente deslocado com as suas roupas casuais de sábado. Jeans escuros, uma camisola preta e um casaco de couro. Jeans escuros, uma camisola preta e um casaco de couro. Ele também parecia intenso e concentrado, como se tivesse conduzido até ali com um único objetivo. Olá, conseguiu dizer Mia. Olá. Os olhos dele percorreram o corpo dela, observando o vestido, depois voltaram para o rosto dela. Estás, ele parou, parecendo recompor-se. Posso entrar no provador? A menos que prefiras ter esta conversa no corredor, onde qualquer pessoa pode ouvir-nos. Que conversa? Aquela em que te digo que me tens deixado louca há 12 meses e que a foto que enviaste foi a melhor ou a pior coisa que podias ter feito por mim. Mia deu um passo para trás. Ricardo entrou no provador e fechou a porta atrás de si. De repente, o pequeno espaço pareceu microscópico. Ele era grande demais, estava perto demais, era demais em tudo. Por que é que me enviaste aquela foto? Perguntou ele baixinho. Eu... O cérebro de Mia lutava para formar palavras. Eu queria a tua opinião sobre o vestido. Treta, tu querias ver como eu reagiria. Tu querias ver como eu reagiria. A mão dele moveu-se para a parede ao lado da cabeça dela, prendendo-a no lugar. Querias ver se a forma como tenho olhado para ti durante o último ano significa o que pensas que significa. E significa. Mia sussurrou. O que achas? A outra mão dele subiu e segurou o rosto dela, o polegar a roçar a maçã do rosto. Achas que vou ao Sorro num sábado à tarde só para ver todas as funcionárias que me enviam fotos? Não sei. Talvez sejas muito dedicada a dar conselhos de moda. Ele riu. Riu mesmo. Com uma risada baixa e calorosa. Estás a matar-me. Há meses que me matas, entrando no meu escritório com as tuas roupas profissionais, sendo eficiente, perfeita e completamente alheia ao fato de que estou a enlouquecer ao ver-te. Não estou alheia, disse Mia. Eu percebi, só não pensei. Achei que talvez estivesse a imaginar coisas, que estava a interpretar demais os olhares e os momentos, que você estava apenas a ser profissional e eu estava a ser patética. Não és patética. És a mulher mais incrível que já conheci. És inteligente, engraçada, mantens-me organizado e não aceitas nenhuma bobagem de ninguém, incluindo de mim. E estás linda nesse vestido. Estás absolutamente linda nesse vestido. Ricardo, diz-me que não estou louca. Diz-me que também sentes isto. Esta coisa entre nós que vem crescendo há meses. Eu sinto, admitiu Mia. Sinto há muito tempo. Achei que estava a enlouquecer. Achei que estava a inventar porque queria que fosse real. É real. O polegar dele traçou o contorno do queixo dela. Muito real. Estou farto de fingir que não é. Estou farto de ser profissional e adequado quando tudo o que quero é beijar-te até te esqueceres do teu próprio nome. Então, por que é que ainda não me beijaste? Porque és minha secretária. Porque existem regras sobre este tipo de coisas. Não queria ser o chefe que se atira à sua funcionária e a deixa desconfortável. Ele inclinou-se para mais perto. Mas enviaste-me aquela foto. Tu deste o primeiro passo. Então, Mia, querias que eu viesse aqui? Querias que eu aparecesse e te encontrasse neste provador? Sim, ela sussurrou. Por quê? Porque estou cansada de esperar. Estou cansada da tensão, dos olhares e de nada acontecer. Estou cansada de ser a boa menina que joga pelo seguro. Eu queria... Ela parou reunindo coragem. Eu queria que fizesses algo a respeito. Algo como isto. Ele beijou-a. Não gentilmente, não timidamente. Era como se ele tivesse pensado nisso durante 12 meses e estivesse farto de esperar. A sua boca era firme e exigente na dela. E Mia emitiu um som que nunca tinha emitido antes. Algo entre um suspiro e um gemido. A mão dele deslizou do rosto dela para o cabelo, inclinando a cabeça dela para aprofundar o beijo. A outra mão encontrou a cintura dela e puxou-a contra ele.
As mãos de Mia apertaram a camisa dele porque precisavam de algo em que se agarrar. Caso contrário, ela desmoronaria. Ele tinha gosto de café e algo mais escuro, algo que fazia a cabeça dela girar. O beijo foi intenso, consumindo tudo o que ela imaginara e muito mais. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam a respirar com dificuldade. Diz-me que está tudo bem, sussurrou ele nos lábios dela. Diz-me que não interpretei tudo mal. Diz-me que queres isto. Eu quero isto. Eu quero-te. Há tanto tempo que te quero. Não me lembro de como era antes de te querer. Ótimo, porque não vou voltar atrás. Não vou fingir mais. Agora és minha, Mia. Entendes? Eu sou tua. Ela concordou, beijando-o novamente. Eles se beijaram no vestiário como adolescentes, explorando-se cuidadosamente com as mãos. Ele era respeitoso, apesar de intenso. Nunca foi longe demais e sempre verificava as reações dela. Quando a mão dele deslizou pelo lado do corpo dela até repousar na anca, ele parou. É demais? Perguntou. Não é o suficiente, ela sussurrou. Ele sorriu contra a boca dela. Estamos num vestiário público. Estou a exercer moderação. Não quero moderação. Sim, queres. Porque quando finalmente ficar a sós contigo, quero passar tempo contigo. Quero privacidade. Quero ter tempo para conhecer cada centímetro de ti. Ele beijou-lhe o queixo e o pescoço. Ele apontou para o provador. Isto é apenas uma prévia. Mia estremeceu. Estás muito confiante em ficar a sós comigo. Tu enviaste-me uma foto tua com um vestido e perguntaste se ficava bem. Tu começaste isto. Eu estou apenas a terminar. Ele afastou-se e olhou para ela com seriedade. A menos que queiras parar. A menos que isto seja rápido demais ou demais para ti, ou que te atrevas a parar, interrompeu Mia. Não te atrevas a voltar a ser profissional e apropriado. Eu enviei-te aquela foto porque queria exatamente isto. Queria que tu aparecesses. Queria que me beijasses. Queria... Ela parou corando. Eu queria ver se a tensão era real ou se eu estava apenas delirando. É real. Muito, muito real. Vamos conversar sobre isso, sobre nós, o que isso significa para o trabalho e tudo mais. Ele a beijou suavemente. Mas primeiro, responda-me honestamente. O vestido parece estar bem? Mia riu. É isso mesmo que você está a perguntar agora? Você me enviou uma foto pedindo minha opinião. Estou a dar-te a minha opinião. Ele deu um passo para trás e olhou para ela com atenção. Está incrível. Estás incrível com ele, mas não o vais usar. O quê? O vestido. Não o vais usar no casamento da tua amiga, vais? Ou em qualquer outro lugar onde estavas a planear usá-lo? Porque vou passar o evento inteiro a pensar em tirá-lo de ti. E isso não é apropriado para um casamento. O seu sorriso era malicioso. Precisas de um vestido diferente. Algo menos... Ele gesticulou vagamente. Menos disso. Menos vermelho e justo. Menos perfeito. Menos perturbador. Menos meu. Teu. Teu. Agora és minha, Mia. Mia, isso significa que tenho opiniões sobre o que usas quando outros homens podem ver-te. Isso é muito possessivo? Demasiado? Diz-me se for. Não é demasiado, disse Mia honestamente. Na verdade, eu até gosto disso. Ótimo, porque eu sou muito possessivo. É um defeito. Você deve saber disso antes de levarmos as coisas adiante. E se eu gostar dos seus defeitos? Então você seria perfeita para mim. Ele a beijou novamente, mais gentilmente desta vez. Vá se trocar. Vou levá-la para jantar. Agora mesmo. Vamos a um lugar agradável. Vamos ter uma conversa séria sobre isto e depois vou levar-te para casa. Passarei o resto da noite a beijar-te e tu esquecerás que enviar-me aquela foto era arriscado. Foi uma jogada arriscada, mas foi a melhor jogada, porque agora não preciso mais fingir. Agora posso ser honesto sobre o que sinto por ti. Ele segurou o rosto dela. Posso ser honesto sobre o quanto te desejo. Depois de Ricardo sair relutantemente do provador com um último beijo, Mia voltou a vestir as suas roupas. Os seus lábios estavam inchados. O seu cabelo estava uma confusão. Ela parecia ter sido beijada intensamente. Parecia feliz. A vendedora lançou-lhe um olhar cúmplice quando ela saiu. Encontrou tudo bem? Sim, vou levar o vestido vermelho e talvez mais alguma coisa. Algo menos. Mia fez uma pausa, lembrando-se das palavras de Ricardo. Menos perfeito. Querida, ele continuou, se é esse o homem para quem está a comprar,
Vista o que for preciso para que ele olhe para si assim. Confie em mim. Ricardo estava à espera do lado de fora da boutique, encostado ao seu caro sedã preto, que gritava dinheiro e poder. Quando a viu, sorriu. Pronta? Perguntou. Para jantar? Para tudo. Jantar, conversa, nós. Tudo. Mia pegou na mão que ele lhe ofereceu. Estou pronta. Foram a um pequeno restaurante italiano no West Village. O tipo de lugar que era claramente caro, mas íntimo. Ricardo conhecia o proprietário e foi recebido com entusiasmo. Foi conduzido a uma mesa privada nos fundos. Vens aqui muitas vezes? Perguntou Mia. Sempre que posso. Aqui é tranquilo. Privado. É bom para conversas que não queres que sejam ouvidas. Conversas sobre o quê? Sobre como a minha secretária acabou de me enviar uma foto que me fez sair de uma reunião com o meu contabilista a meio da frase, para que eu pudesse dirigir até Sorro e beijá-la num provador. Agora preciso descobrir como podemos fazer isso sem violar nenhuma das políticas de RH da minha empresa. Não podemos fazer isso, sugeriu Mia. Podemos voltar a ser profissionais e adequados. Podemos? Ricardo estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Porque acho que não consigo, disse ele. Não consigo voltar a observar-te e desejar-te sem fazer nada a respeito. Também não quero voltar, admitiu Mia. Enviei-te aquela foto porque estava farta de esperar, de ser cautelosa e de fingir que a tensão não era real. Então, o que fazemos? Vamos descobrir. Conversamos com o RH. Vamos tornar isso oficial e apropriado. Ela fez uma pausa. Espera, é isso mesmo que queres? Queres mesmo isto ou é apenas um caso? Um caso? Um momento de fraqueza? Ricardo apertou-lhe a mão. Mia, tenho pensado em ti há 12 meses. 12 meses a reparar em tudo sobre ti. Como tomas o teu café. Como mordes o lábio quando estás concentrada. Como és gentil com todos, mesmo quando não o merecem. Isto não é um momento, isto sou eu. Ele parou. Isto sou eu a ser honesto sobre querer um relacionamento real contigo. Se também quiseres isso. Também quero isso, disse Mia. Quero isso há tanto tempo que já me esqueci de como é não querer. Então vamos fazer com que resulte. Vamos falar com os RH na segunda-feira. Vamos seguir os protocolos adequados. Faremos isso da maneira correta. E até segunda-feira? Ricardo sorriu. Até lá vamos aproveitar poder fazer isso. Ele se inclinou sobre a mesa e a beijou, sem se preocupar com limites profissionais. Eles jantaram. Era uma comida italiana incrível, mas Mia mal sentiu o gosto porque estava muito concentrada em Ricardo. O sorriso dele, as mãos dele, o jeito como ele olhava para ela, como se ela fosse a pessoa mais interessante da sala. Depois, ele levou-a para casa, ao seu apartamento no Brooklyn, e acompanhou-a até a porta, como um cavalheiro. Posso entrar? Perguntou ele. Sim, respondeu Mia, fazendo uma pausa. Só para ficarmos claros quanto às expectativas. Quer dizer, eu quero, mas Mia, respira, não estou à espera de nada, exceto mais tempo contigo. Podemos sentar no sofá e assistir programas ruins na TV. Podemos conversar. Se quiser, podemos nos beijar como adolescentes. O que você se sentir confortável. Quero tudo isso, disse ela honestamente, especialmente a parte do beijo. Então vamos começar por aí. Eles acabaram no sofá dela, abraçados e se beijando até os lábios de Mia ficarem inchados e seu cérebro virar mingau. Ricardo era bom nisso, paciente e atencioso, lendo as reações dela e nunca a pressionando além do que ela estava preparada. Por volta da meia-noite, ele relutantemente se afastou. Eu devo ir. Podes ficar, ofereceu Mia. Só para dormir, nada mais. Apenas fica. Se ficares, não vou querer dormir. Precisas dormir e precisamos dozer as coisas. Ele beijou a testa dela. Segunda-feira. Vamos oficializar isso na segunda-feira. Então ele sorriu. Então teremos todo o tempo do mundo. Depois que ele saiu, Mia deitou-se na cama, olhando para o teto e revivendo o dia em sua mente. Ela enviou uma foto. Ele apareceu. Eles se beijaram num provador. Jantaram e fizeram planos. Ela foi corajosa e deu certo. Seu telefone vibrou. Ricardo, obrigada pela foto e por teres sido corajosa o suficiente para a enviar. Bons sonhos, Mia. Mia sorriu e respondeu. Obrigada por teres aparecido. Bons sonhos, Ricardo. Adormeceu a pensar em vestidos vermelhos, provadores, e na forma como Ricardo olhava para ela, como se ela fosse tudo para ele. Segunda-feira ia ser interessante.
A manhã de segunda-feira chegou com muito mais ansiedade do que Mia tinha previsto. Passara o domingo a reviver o sábado. A foto, o provador, Ricardo a aparecer, o beijo que a fez esquecer o próprio nome, o jantar e os beijos no sofá. Tudo parecia surreal na luz brilhante da manhã de segunda-feira. Agora ela tinha que entrar no escritório e enfrentar o seu chefe, que agora também era o quê? Seu namorado? Eles concordaram em oficializar o relacionamento com o RH, mas o que isso significava? Mia ficou em frente ao guarda-roupa por 20 minutos, tentando decidir o que vestir. Tudo parecia carregado de significado. Parecer muito profissional daria a impressão de que ela estava tentando fingir que o sábado não tinha acontecido. Muito casual parecia inadequado. Muito atraente parecia que ela estava se esforçando demais. No final, ela optou pelo seu uniforme habitual de trabalho, composto por uma saia lápis, blusa e casaco de malha, e disse a si mesma para parar de pensar demais. Quando estava a sair do seu apartamento, o seu telemóvel vibrou. Ricardo, bom dia. Respire, vai ficar tudo bem. Vejo-o em breve. Apesar do nervosismo, Mia sorriu. Ele sabia que ela estava a surtar. Claro que sabia. Mia, como sabe que não estou a respirar? Porque te conheço, respondeu ela. Estás em frente ao teu guarda-roupa a duvidar da tua escolha de roupa. Já te vestiste pelo menos 2 vezes e estás a pensar se tudo isto não será um grande erro. Estou certo, Mia, perturbadoramente certo, Ricardo. Não é um erro. O sábado não foi um erro. Isto não é um erro. Confia em mim, Mia. Está bem? Confio em ti. Até logo. O escritório parecia diferente quando Mia chegou às 8h30. Na verdade, nada tinha mudado. As mesmas luzes fluorescentes, o mesmo cheiro de café, a mesma conversa matinal daqueles que chegaram cedo. Mas tudo parecia diferente porque ela estava diferente. Ela tinha beijado o seu chefe num provador. Ela tinha ficado com ele no sofá. Ela tinha ultrapassado todos os limites profissionais que sempre estabeleceu. E não se arrependeu nem um pouco. Quando ela chegou à sua mesa, a porta do escritório de Ricardo estava fechada. Ele já estava lá dentro. De acordo com o calendário, ele estava lá desde as 7 horas. Mia colocou a sua bolsa no chão, ligou o computador e tentou parecer normal. 5 minutos depois, a porta de Ricardo se abriu. Mia, podes vir aqui um minuto? Ele sempre soava profissional e apropriado quando a chamava para o escritório. Mas quando ela entrou e fechou a porta, ele estava a sorrir. Olá, disse ele. Olá, como foi o resto do teu fim de semana? Estranho. Fiquei a repassar o sábado, a pensar se tinha imaginado tudo. Não imaginaste nada. Ricardo contornou a secretária e parou na frente dela. Isto é real. Nós somos reais, e eu quis dizer o que disse. Vamos fazer isto como deve ser, começando pelos RH. Quando? Às 9 horas. Liguei para a Jennifer na sexta-feira, antes de te enviar a foto. Sim, eu já tinha decidido que estava farto de esperar. Eu ia dizer-te esta semana que queria levar-te para jantar. Pedir-te como deve ser. Fazer tudo como deve ser. Ele sorriu. Mas então enviaste-me aquela foto e aceleraste significativamente o processo. Ias convidar-me para sair. Eu estava a reunir coragem. Sim, tinhas um plano completo. Flores e manter uma distância profissional adequada ao convidar-me. Eu ia tranquilizar-te sobre as dinâmicas de poder e os protocolos dos RH. Teria sido muito tranquilo. Mas, em vez disso, enviei-te uma foto e tu apareceste no provador. A melhor revisão de plano de sempre. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Senti a tua falta ontem. Tu viste-me no sábado à noite, eu sei. Ainda assim, senti a tua falta no domingo. Ele beijou-a brevemente e docemente, depois deu um passo para trás. Ok, distância profissional até falarmos com o RH. Mas depois disso ele sorriu. Depois, vou levar-te para almoçar num lugar agradável, onde podemos dar as mãos sem nos preocuparmos em ser vistos. As pessoas vão comentar. Deixa-as. Não me importo com o que as pessoas pensam. O que me importa é fazer isto da maneira certa, seguir os protocolos e garantir que estejas protegida e confortável. Às 9 horas, eles entraram juntos no RH. Jennifer Martinez, a diretora de RH, estava à espera deles, e por isso não pareceu surpreendida quando Ricardo e Mia entraram no seu escritório. Bom dia, disse Jennifer. Ricardo mencionou que havia uma situação que precisava ser resolvida.
Situação é uma palavra para isso, disse Ricardo. Desde sábado, a Mia e eu estamos num relacionamento. Queremos seguir os protocolos adequados, certificar-nos de que tudo está documentado e apropriado. Jennifer olhou para Mitya. E tu queres isso? Isso não é pressão ou coerção ou qualquer coisa com que te sintas desconfortável. Eu quero isso, disse a Mia com firmeza. Na verdade, fui eu que comecei. Ele tem sido muito respeitoso em relação a limites, consentimento e tudo mais. Ótimo, porque isso é importante. Jennifer pegou alguns formulários. Funciona assim. Documentamos o relacionamento. Vocês dois assinam um termo de reconhecimento sobre conduta no local de trabalho. Mia, você tem a opção de se transferir para outro departamento se quiser. Não há pressão e você não sofrerá nenhuma retaliação se escolher essa opção. Não quero me transferir, disse Mia. Gosto do meu trabalho. Sou boa nisso. Só quero namorar o Ricardo também. Podemos fazer isso funcionar, mas há regras. Jennifer olhou para Ricardo. Sem tratamento preferencial, sem discutir assuntos do relacionamento no trabalho e sem demonstrações públicas de afeto no escritório. Vocês devem manter limites profissionais durante o horário de trabalho. Entendido, disse Ricardo. E Mia, se em algum momento isso se tornar desconfortável ou problemático, venha diretamente a mim, sem perguntas. Você está protegida legal e profissionalmente. Obrigada, disse Mia. Passaram 30 minutos a preencher a papelada, a assinar reconhecimentos e a rever políticas. Às 9h30, tudo estava oficial, documentado e adequado. Parabéns, disse Jennifer quando saíram. E Ricardo, não estragues isto. A Mia é a melhor secretária que já tiveste. Se tornares as coisas estranhas e ela se demitir, vou responsabilizar-te pessoalmente. Não tenho intenção de estragar isto, disse Ricardo com seriedade. Não tenho intenção de estragar tudo. De volta à secretária de Mia, a manhã transcorreu quase normalmente. Chamadas, e-mails, gestão de agenda. Ricardo tinha reuniões. Mia cuidava da logística. Tudo era profissional, exceto pelos momentos em que Ricardo passava pela secretária dela e sorria, ou tocava a mão dela ao passar os documentos. Pequenas coisas íntimas que ninguém mais notaria. Mas esses momentos faziam o coração de Mia acelerar. Às 11h30, Sara, da contabilidade, apareceu na secretária de Mia. Ei, hora do café! Claro, dá-me 5 minutos. Na sala de descanso, Sara foi direta ao ponto. Então, tu e o Sr. Santini? O estômago de Mia deu um salto. O que tem a ver conosco? Ora, vocês entraram juntos na sala de RH esta manhã. A Jennifer só marca reuniões com um chefe e um funcionário se for algo sério. E você ficou sorrindo na sua mesa a manhã toda. O que estava a acontecer? Mia fez uma pausa. O quanto ela deveria contar? Estamos a namorar desde este fim de semana. Fomos à sala de RH para oficializar. Os olhos de Sara se arregalaram. Você está a namorar o chefe? Mia Johnson. A modesta e profissional Mia está a namorar com Ricardo Santini? Sim. Como? Quando? Por que não me contaste? Aconteceu rapidamente. No sábado. Estou a contar-te agora. Sábado. Há 2 dias. Sábado. Já vinha lhe acontecer há algum tempo. Finalmente fizemos algo a respeito. Sara observou-a. Pareces feliz, genuinamente feliz, sem estresse ou preocupação. Sem estresse ou preocupação. Apenas feliz. Também estou feliz. Isso é estranho? Não, na verdade é muito fofo. Ele está de olho em ti há meses, sabes? Eu percebi, mas achei que talvez estivesse a imaginar. Não estavas a imaginar. Isso significa que devemos parar de chamá-lo de Sr. Santini e começar a chamá-lo de Ricardo. Devemos continuar a chamá-lo de Sr. Santini no trabalho. Vamos manter a profissionalidade durante o horário de expediente. Isso é muito maduro e apropriado. Estamos a tentar. Na hora do almoço, todo o escritório já sabia. Não porque a Mia ou o Ricardo tivessem dito alguma coisa, mas porque os boatos no escritório se espalham mais rápido do que e-mails. As pessoas estavam curiosas e especulativas, mas na maioria apoiavam. Que bom para ti, disse o Marcos, do departamento jurídico no elevador. Ele está sozinho há muito tempo. Precisa de alguém normal para mantê-lo com os pés no chão. Você está aqui há mais tempo do que qualquer um dos seus assistentes anteriores, mencionou Patrícia, do departamento de operações, de passagem. Isso diz alguma coisa. É difícil trabalhar para ele. Ele não é difícil.
Mia defendeu-o automaticamente. Ele apenas tem padrões elevados. Patrícia sorriu. E agora você está a namorar com ele. Sim, estás apaixonada. Ao meio-dia, Ricardo apareceu na secretária dela. Almoço? Sim, em algum lugar onde possamos conversar sem sermos ouvidos por todos neste prédio, respondeu ele. Foram a um pequeno bistrô francês a 3 quarteirões de distância. Ricardo segurou a mão dela enquanto caminhavam e puxou a cadeira para ela. Pedimos vinho com o almoço porque estávamos a comemorar, e eu cancelei meus compromissos da tarde. Você cancelou seus compromissos da tarde? Perguntou Mia. Nunca deitas a tarde em branco. Estou a fazer mudanças, a estabelecer prioridades diferentes, começando pelo almoço com a minha namorada. Ele disse a palavra deliberadamente, testando-a. Posso chamar-te de minha namorada? É perfeito. Posso chamar-te de meu namorado? Claro, mas se a minha mãe perguntar, vou dizer-lhe que és muito mais do que minha namorada. Ela vai ter opiniões sobre prazos e sobre a seriedade das coisas. E a tua mãe? Ela é uma católica italiana que há 10 anos me pressiona para me estabelecer. O facto de namorares comigo vai deixá-la muito feliz. Aviso justo, ela vai querer conhecer-te imediatamente. Quando? Ela vai insistir num jantar de domingo neste fim de semana. É um grande evento familiar. É barulhento, caótico e avassalador. Posso dizer que não se for muito cedo. É rápido, disse a Mia. Mas quero conhecê-la. Conhecer a minha família. Se este relacionamento é sério, o que eu acho que é, então provavelmente devo conhecer as pessoas que são importantes para ti. Elas vão adorar-te, mas serão muitas. 20 pessoas, 3 pratos e todos a falar ao mesmo tempo, numa mistura de italiano e inglês. A minha nona vai questionar-te sobre as tuas intenções. As minhas irmãs vão querer saber tudo. Ele fez uma pausa. É muita coisa. Eu aguento muita coisa. Eu sei que aguentas. Tu aguentas-me diariamente. Isso é significativamente mais difícil do que aguentar a minha família. Tu não és difícil de aguentar, Mia. Sou exigente e particular e tenho padrões impossivelmente altos para tudo. Fazes com que pareça fácil, mas não é. Talvez eu apenas te compreenda. Talvez me compreendas melhor do que qualquer outra pessoa. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Isto é real para mim. Não é um caso. Não é um romance no local de trabalho que acaba após 6 meses. Eu quero... Ele parou. Parecia estar a reunir coragem. Quero tudo contigo. Quero um relacionamento sério e duradouro. Depois de um fim de semana, depois de 18 meses a observar-te e finalmente ser honesto sobre isso. E sim, depois de apenas um fim de semana, eu sabia que queria tudo contigo. É demais? É rápido demais? É rápido, admitiu Mia. Mas também é exatamente o que eu quero. Não estou interessada em nada casual. Nunca estive. Se vamos fazer isto, quero que seja real. Então é oficial. Tu e eu, sério, duradouro, tudo. Durante o almoço, conversaram sobre logística, como lidar com o trabalho, como navegar no escritório sabendo que todos estavam a observar e como manter limites profissionais, ao mesmo tempo que eram honestos sobre o seu relacionamento. As pessoas vão especular, disse Ricardo, sobre se você conquistou a sua posição ou se eu a dei a você porque estamos namorando. Eu conquistei a minha posição, disse Mia com firmeza. Fui sua secretária por 18 meses antes de sábado. Eu era boa no meu trabalho antes de começarmos a namorar. Você é o melhor que já tive. Mas as pessoas ainda vão falar. Deixe-as falar. Eu sei a verdade. Tu também sabes a verdade. É isso que importa. Depois do almoço, no caminho de volta para o escritório, Ricardo puxou-a para um recanto isolado entre os edifícios. Eu quis fazer isso a manhã toda, disse ele, beijando-a de verdade. Os limites profissionais estão a me matar. Estamos no trabalho em 4 horas. Tu podes sobreviver a 4 horas. Eu posso? Tu estás sentada bem na frente do meu escritório, linda e competente. Tudo o que quero é beijar-te. Estás muito concentrado em beijar. Estou concentrada em ti. Beijar é apenas a forma mais imediata de expressar isso. Conseguiram manter a distância profissional durante toda a tarde. A Mia atendeu chamadas, geriu agendas e organizou reuniões. O Ricardo teve compromissos consecutivos. Tudo estava normal, exceto às 17 horas, quando a maioria das pessoas já tinha saído. O Ricardo apareceu na secretária dela. Jantar esta noite? Perguntou ele. Provavelmente devo ir para casa. Estou contigo desde sábado. Vais ficar farto de mim. Impossível.
Eu queria isto há 18 meses. Não vou ficar farto de ti depois de 3 dias. E o teu trabalho? Não costumas trabalhar até às 19 horas. Estou a redefinir as minhas prioridades. O trabalho pode esperar. Tu não podes. Eles acabaram no apartamento dele. Era um espaço enorme em Tribeca, com janelas do chão ao teto e móveis caros que, de alguma forma, ainda eram confortáveis. Mia já tinha estado ali antes a trabalho, entregando documentos e recolhendo arquivos, mas estar ali como namorada dele era diferente. Vinho? Ofereceu Ricardo. Sim, por favor. Sentaram-se no sofá muito mais confortável dele, bebendo vinho e conversando sobre tudo e nada, infância, família e o que queriam da vida. Eu já fui noivo uma vez, disse Ricardo por volta das 20 horas, há 5 anos, de alguém que a minha mãe aprovava. Alguém de uma boa família italiana, com as conexões certas. Durou 6 meses. Ela queria o nome e o dinheiro. Na verdade, ela não me queria. O que aconteceu? Eu terminei. Percebi que preferia ficar sozinho do que com alguém que me via como um meio para atingir um fim. Ele olhou para Mia. Não faças isso. Não me vejas como um meio para nada. Vê apenas a mim. Claro que vejo a ti, ele respondeu. Tu és a Mia, ela procurou as palavras. És brilhante, engraçada e exigente da melhor maneira. Fazes-me querer ser melhor em tudo. Não tem nada a ver com o teu nome ou o teu dinheiro. Tem a ver contigo. É por isso que te amo. Mia ficou sem fôlego. O quê? Perguntou ela. Eu amo-te. Estou apaixonado por ti há meses, desde que me disseste que a reunião com Davidson era uma perda de tempo e que eu deveria cancelá-la. Tu estavas certa. Ele era um idiota. Eu pensei, esta mulher é brilhante, honesta e não se importa com o meu ego. Eu quero-a. Tu amas-me completamente. Há meses, eu simplesmente não conseguia dizer isso porque você era minha secretária e eu era seu chefe. Havia limites. Mas agora posso ser honesto. Agora posso ser honesto. Eu amo você, Mia Johnson. Não é apenas porque você é conveniente ou porque facilita a minha vida, embora você faça isso. Eu amo você porque você é inteligente, gentil e corajosa o suficiente para me enviar uma foto sua com um vestido vermelho só para ver o que eu faria. Também te amo, disse Mia. Amo-te há tanto tempo. Eu tinha esquecido como era não te amar. Ótimo, porque pretendo ficar contigo para sempre, se me deixares. Para sempre parece ótimo. Eles se beijaram até Mia perder a noção do tempo. Até que as únicas coisas que importavam eram as mãos de Ricardo em seus cabelos, a boca dele na dela e a sensação de ser completamente desejada. Por volta das 23 horas, ele relutantemente se afastou. Fica esta noite. Fica aqui comigo. Apenas dorme. Não estou à espera de mais nada. Só quero-te aqui. Quero acordar contigo. Quero tomar o pequeno almoço contigo amanhã. Tudo bem? Seria perfeito. Eles acabaram na cama enorme e confortável dele, com lençóis que provavelmente custaram mais do que o meu aluguer. Ricardo emprestou-lhe uma camiseta para dormir. Eles ficaram deitados abraçados, conversando, até a 1 da manhã. Ela vai adorar-te, murmurou Ricardo nos cabelos dela. Aviso justo, ela vai planear o nosso casamento depois de te conhecer uma vez. Estamos a namorar há apenas 3 dias. Ela não vai se importar. Ela está à espera de netos há anos. No momento em que ela perceber que estou a levar a sério o nosso relacionamento, ela vai começar a planear. Tudo bem? Ela está lá a assumir que estamos a levar a sério. Estamos. Pelo menos eu estou. E tu? Estou. Estou totalmente comprometida. Só parece rápido que a tua mãe esteja a planear o nosso casamento. Bem-vinda ao mundo das famílias italianas. Tudo é rápido, barulhento e avassalador. Tu vais te adaptar. Mia adormeceu nos braços de Ricardo, pensando nas mães italianas, no planeamento do casamento e em como a sua vida tinha mudado completamente em apenas 3 dias. Tudo porque ela teve a coragem de enviar uma foto e perguntar: Isto parece-te bem? Foi a melhor decisão que ela já tomou. O jantar de domingo na casa dos Santini foi exatamente tão avassalador quanto Ricardo havia avisado. Na verdade, foi ainda mais avassalador do que ela esperava, porque nenhum aviso poderia realmente preparar alguém para a realidade de uma reunião familiar italiana completa. Mia estava na varanda da frente de um lindo prédio de tijolos marrons em Carroll Gardens,
segurando uma garrafa de vinho que ela havia escolhido com dificuldade durante 20 minutos na loja. Chianti era muito óbvio? Bo era muito caro? Eles iriam julgá-la por levar um presente? Ela tentou não entrar em pânico por conhecer toda a família de Ricardo de uma vez. Respire, disse Ricardo, segurando a mão livre dela e apertando-a gentilmente. Eles vão adorar você, eu prometo. Não sabes disso. E se eles acharem que não sou boa o suficiente? E se acharem que sou apenas a tua secretária a tentar casar-se com alguém rico? Para, Mia. Eles vão adorar-te porque eu te adoro, porque és adorável e porque a minha mãe já decidiu que és perfeita com base nas minhas descrições. Ela disse-me 3 vezes esta semana que pareces maravilhosa. Isso é inédito. E se eu usar o garfo errado ou disser algo ofensivo? Não haverá garfos errados e não ofenderás ninguém. A menos que digas a Nana que a comida dela é medíocre, o que não farás porque é incrível. Sê tu mesma. É tudo o que eles precisam. Antes que Mia entrasse ainda mais em pânico, a porta se abriu no momento certo. Uma mulher elegante na casa dos 60 anos estava ali, com cabelos grisalhos e escuros penteados para trás num coque elegante. Ela usava um avental com as palavras Nona's Kitchen em letras desbotadas e tinha os olhos de Ricardo num rosto mais suave e caloroso. Ricardo. E essa deve ser a Mia. Entrem, entrem. Não fiquem na varanda como estranhos. Mãe, esta é a Mia. Mia, esta é a minha mãe, Teresa Santini. Antes que ela pudesse estender a mão, Teresa abraçou Mia. Bem-vinda. O Ricardo contou-me tudo sobre ti. Ele disse que és brilhante e bonita e que o fazes feliz. Isso é bom. Ele precisa de felicidade. Entra. Todos estão à espera. Acontece que todos eram aproximadamente 20 pessoas amontoadas numa sala de jantar que acomodava confortavelmente 12. O marido de Teresa, Antônio, era mais velho e mais calado, com olhos bondosos. Havia também as 2 irmãs de Ricardo, Jana e Lucia, com os seus maridos, vários primos, tias e tios, e crianças a correr por todo o lado, com o caos casual de uma família que se reunia regularmente. Presidindo tudo da cabeceira da mesa estava Non Rosa, 94 anos, de olhos perspicazes e envolta num casaco preto, apesar do calor de maio. Nona Rosa, 94 anos, olhos perspicazes e envolta num casaco preto, apesar do calor de maio. Nona, disse Ricardo, levando-me até ela. Esta é a Mia. Mia, a minha avó. Nona Rosa estudou Mia com uma intensidade desconcertante. Você é a secretária. Sim, senhora. Você faz o meu neto sorrir. Isso é bom. Ele tem estado muito sério ultimamente. Muito trabalho. Pouca diversão. Ela deu um tapinha na cadeira ao lado dela. Sente-se aqui. Vamos conversar. O jantar foi caótico. Do melhor tipo. Os 3 pratos apareceram em rápida sucessão. Todos falavam ao mesmo tempo e alternavam entre inglês e italiano no meio das frases. As crianças eram corrigidas em italiano e elogiadas em inglês, e afastadas da mesa quando ficavam muito barulhentas. A comida estava incrível, massa caseira com molho de carne, frango cacciatore que estava a cozinhar desde a manhã, legumes assados com ervas, havia pão ainda quente do forno, e vinho, muito vinho, mais pão. Mia, insistiu Teresa, colocando mais pedaços no prato dela. Estás muito magra. Ricardo, nunca lhe dás de comer. Ela se alimenta sozinha. Mãe, não é suficiente. Olha para ela. Ela é magra. Precisa de carne. Nana, diga ao Ricardo. Ele sabe. Nana interrompeu. Ele está a alimentá-la. Olhe para o rosto dela. Ela está feliz. Meninas felizes comem. Durante todo o jantar, Mia respondeu às perguntas de todos. O que ela fazia antes de começar a trabalhar para Ricardo? Onde ela cresceu? Ela tinha família? Quais eram as suas intenções em relação a Ricardo? A última pergunta veio de Lucia, a irmã mais nova de Ricardo, que era protetora ou intrometida. Mia não sabia dizer qual das duas. As minhas intenções? Perguntou Mia. Sim, estás a levar a sério o meu irmão ou isto é apenas um caso? Porque se for o último, deves ir embora agora. Ele já está sozinho há tempo demais. Não desperdices o tempo dele. Ricardo advertiu Lucia. Tudo bem, disse Mia. Estou a levar a sério. Muito a sério. Não é um caso. Não é casual. Eu amo.
A mesa ficou em silêncio. Então Teresa começou a chorar. Ela também o ama. Ouviste isso? Ela disse, amor. Mãe, estás a ser dramática. Estou a ser mãe. Tens 40 anos, 39, 39. Finalmente encontraste alguém que te ama. Isso é muito importante. Tenho o direito de chorar. Antônio deu um tapinha na mão da esposa. Deixa-os em paz, Teresa. Eles estão felizes. É isso que importa. Estou feliz. Estou a chorar porque estou muito feliz. Depois do jantar, as irmãs de Ricardo encurralaram Mia na cozinha, enquanto ela ajudava a limpar. Então, disse Jana, secando os pratos, tu e Ricardo. Sim. Quão sério é, porque a mamã já está a procurar locais. Locais para quê? Para o teu casamento. Ela esperou décadas para que o Ricardo se estabelecesse. Agora que ele se estabeleceu, ela não vai esperar que ele faça o pedido para começar a planear. Só estamos a namorar há uma semana. Em termos de família italiana, isso é basicamente noivado, acrescentou Lucia. Quando a mamã decide que fazes parte da família, não há volta a dar. Espero que estejas bem com isso. Estou bem com isso, disse Mia honestamente. A tua família é maravilhosa. Barulhenta e avassaladora, mas maravilhosa. Ainda não nos viste a discutir. Espera até alguém mencionar política, futebol, ou se o ananás deve ou não ser colocado na pizza. Deve? Claro que não, ambas as irmãs disseram simultaneamente. Essa é a resposta correta, acrescentou Giana. Vais te encaixar muito bem. Mais tarde, depois de a maioria das pessoas ter ido embora e Mia estar a ajudar Teresa a arrumar as sobras, a mãe de Ricardo chamou-a à parte. Quero dizer-te uma coisa, disse Teresa baixinho. O pai do Ricardo e eu estamos casados há 42 anos. Anos bons, anos difíceis, tudo o que há entre eles. Mas fizemos com que funcionasse porque escolhemos um ao outro todos os dias, mesmo quando era difícil. Porque estás a contar-me isso? Porque o meu filho ama-te, ele ama-te de verdade. Não o vejo tão feliz há anos. Ela fez uma pausa. Talvez nunca. Quero que saiba como isso é especial. É real. Não fuja quando as coisas ficarem difíceis, porque elas vão ficar. Estar com alguém como Ricardo é difícil. Ele é poderoso, exigente e ligado a coisas sobre as quais não falamos. É complicado. Mas se o ama, tem de ficar com ele. Escolha-o, todos os dias. Não vou a lado nenhum. Mia disse, eu amo-o. Estou totalmente comprometida. Ótimo, então és oficialmente bem-vinda à família. Agora estás presa a nós. No caminho para casa, Ricardo pegou na mão de Mia. Aquilo foi avassalador. Desculpa. Não precisas. A tua família é incrível. Eles interrogaram-te. Queriam saber se eu estou a levar a sério a nossa relação. É justo. Eles amam-te. São protetores. A minha mãe chorou. Lágrimas de felicidade. Porque estás feliz. Isso é fofo. A minha avó encurralou-te por 20 minutos. Ela contou-me histórias sobre ti quando eras criança. Tu realmente roubaste um carro quando tinhas 14 anos? Emprestaste? Eu emprestei um carro e devolvi. Mas a tua avó disse que tu o roubaste e o teu pai teve que pagar ao dono para não prestar queixa. Essa é uma maneira muito negativa de ver o entusiasmo juvenil. Mia riu. Adoro a tua família. São barulhentos, caóticos e sempre intrometidos. Mas também são calorosos e acolhedores. E é evidente que te amam. Eles amam-te. Antes de partirmos, a minha mãe chamou-me à parte. Ela disse, és perfeita. Não podes estragar isto. A nona disse a mesma coisa. A Lúcia e a Giana deram-me o sinal de positivo. Até o Antônio, que nunca lhe aprova ninguém, me disse, pareces inteligente e genuína. A aprovação da tua família é importante para ti. Eles são a minha família, mais do que eu quero admitir. Se eles não gostassem de ti, ele fez uma pausa. Teria sido mais difícil, mas não impossível. Eu ainda escolheria você, mas teria sido mais difícil. Ainda bem que eles gostaram de mim. Muito bem. 3 meses depois de começar o relacionamento, Mia percebeu que tinha acidentalmente adquirido uma família italiana inteira. Os jantares de domingo eram obrigatórios. Ela tinha aprendido a fazer 3 tipos diferentes de massa do zero, sob a supervisão rigorosa de Teresa. Ela sabia quais primos não se falavam. Atualmente 3 grupos, por motivos que ninguém explicava. Ela tinha aprendido que,
Quando Nona dizia apenas uma garfada, ela na verdade queria dizer 3 porções. Ela aprendeu a discutir sobre futebol com os gestos corretos com as mãos. Ela também aprendeu que namorar Ricardo trazia complicações, como na noite em que alguém invadiu o seu apartamento. Ela estava sozinha em casa. Ricardo tinha uma reunião tardia e ela ouviu alguém à sua porta. Não estavam a bater, estavam a tentar arrombar a fechadura. Mia pegou no telemóvel e enviou uma mensagem a Ricardo. Alguém está a tentar invadir o meu apartamento. A resposta dele foi imediata. Tranque-se na casa de banho. Vou chamar a segurança. Eles chegarão em 3 minutos. 3 minutos depois, a equipe de segurança de Ricardo chegou e encontrou um homem a tentar arrombar a fechadura. Ele tinha sido contratado para enviar uma mensagem sobre os negócios de Ricardo. 10 minutos depois, Ricardo chegou, parecendo mais perigoso do que Mia jamais o tinha visto. Vais morar comigo? Disse ele. Sem discussão, sem perguntas. Não posso simplesmente... Sim, podes. O teu apartamento não é seguro. Alguém te atacou por minha causa. Não vou deixar-te ficar lá. Não posso proteger-te, Ricardo. Por favor. Ele tocou-lhe no rosto. Por favor, Mia, não posso. Só preciso de saber que estás segura. Deixa-me proteger-te. Ela mudou-se no fim de semana seguinte. O apartamento de Ricardo tornou-se o lar deles. As coisas dela misturaram-se com as dele. Os livros dela nas prateleiras dele, as canecas de café dela na cozinha dele e os produtos de higiene pessoal dela na casa de banho dele. Parecia natural, como se vivessem juntos há anos, em vez de meses. Isto é rápido, disse Mia uma noite, enrolada no sofá deles. É necessário. Alguém foi atrás de ti por minha causa. Não vou pedir desculpa por te manter em segurança. Não estou a reclamar. Só estou observando que passamos de namorar para morar juntos em 3 meses. Muito rápido. Não, o momento foi perfeito. Na verdade, após 6 meses, Ricardo a pediu em casamento. Não houve alarde nem demonstrações públicas. Eram apenas os dois no apartamento deles em uma noite qualquer de terça-feira. Case comigo, disse ele, colocando o garfo de jantar na mesa. Mia piscou. O quê? Case comigo. Eu te amo. Você me ama. Já estamos a viver juntos. A minha mãe está a planear o nosso casamento desde aquele jantar de domingo. A Nona está sempre a perguntar-me quando é que vou oficializar a relação. Ele tirou uma caixa. Quero casar contigo. Quero que sejas minha esposa. Quero partilhar tudo contigo para sempre. Tudo bem? Está a pedir-me em casamento enquanto comemos frango. Prefere que eu espere até podermos ter um jantar chique? Eu posso fazer isso. Eu poderia planejar algo elaborado, mas prefiro simplesmente perguntar agora. Ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante diamante em corte esmeralda. Perguntar agora, honesto e direto, como sempre fomos um com o outro. Sim, disse Mia imediatamente. Sim, sim, eu vou casar contigo. Obviamente. Achavas que eu diria não? Eu tinha talvez 70% de certeza de que diria sim. Os outros 30% estavam preocupados que achasses que era muito rápido. Não é muito rápido. É perfeito. Ela estendeu a mão. Coloca o anel em mim, ele colocou. Serviu perfeitamente. Eu sabia o teu tamanho pelas joias que usas no trabalho. Medi um dos teus anéis. Espero que isso não seja assustador. É meticuloso. Isso é muito típico de ti. Tudo bem? É perfeito. Tu és perfeita. Isto é perfeito. Tudo isto. 4 meses depois, eles casaram-se no Jardim da Teresa com cerca de 100 familiares presentes. A Nana chorou. A Teresa também chorou. Até o Antônio ficou um pouco emocionado. Estás linda, disse o Ricardo quando a viu a caminhar pelo corredor. Ainda não devias dizer-me isso. Espera pelos votos. Não consigo esperar. Estás linda. És minha. Sou o homem mais sortudo do mundo. Lisonjeiro e sincero. A recepção foi exatamente tão caótica quanto o esperado. Havia 300 pessoas, 7 pratos e música até às 2 da manhã. Houve dança, vinho e discursos de irmãos, primos e pessoas que a Mia ainda estava a aprender a colocar na árvore genealógica. Feliz? Ricardo perguntou durante a primeira dança. Nunca estiveste tão feliz. Há 10 meses, enviaste-me uma foto tua com um vestido vermelho e mudaste toda a minha vida. Apareceste numa cabine de provador e mudaste a minha vida. Foi a melhor decisão que já tomei.
Epílogo. 2 anos depois, Mia ainda era secretária de Ricardo, apesar de ser sua esposa, porque era muito boa no que fazia e não estava disposta a desistir. Ela estava a organizar os e-mails quando o seu telemóvel vibrou. Ricardo, isto está bem? Com uma foto em anexo, ela abriu-a. Era uma foto de Ricardo no apartamento deles, segurando duas gravatas contra a camisa e parecendo genuinamente confuso. Mia riu e respondeu. Onde? Ricardo. Em casa. Nem penses nisso. Aprendi a lição da última vez. Se apareceres aqui, vamos chegar atrasados para o jantar com os teus pais. Mia, a gravata azul combina com os teus olhos. Ricardo, estás perfeito. Amo-te. Vejo-te em 20 minutos. Mia sorriu para o telemóvel, pensando em como tudo tinha mudado desde aquele sábado em Sorro. Ela tinha sido corajosa o suficiente para enviar uma foto. Ele tinha sido corajoso o suficiente para aparecer. Apesar das complicações, das dinâmicas de poder e das opiniões de todos, eles escolheram-se um ao outro. Agora, ela estava sentada à sua secretária usando o anel dele, morando no apartamento deles e a planear o futuro. Tudo porque ela perguntou, isto fica bem? E ele respondeu, onde? E apareceu no provador para provar que estava totalmente comprometido. A melhor mensagem que ela já enviou. Foi a melhor decisão que eles já tomaram. Senhora Santini, Sara, da contabilidade, apareceu na sua secretária. O seu marido quer saber se lembrou de ir buscar a sobremesa para esta noite. Diga ao senhor Santini que sim, eu lembrei-me, e diga-lhe para parar de incomodar a contabilidade com mensagens pessoais. Ele diz que é urgente. Diga-lhe que nada é tão urgente assim. Sara sorriu. Adoro que vocês ainda façam isso. Mesmo depois de 2 anos de casamento, vocês ainda são nojentos de tão fofos. Somos profissionais. Tu és adorável. Há uma diferença. Depois de Sara sair, o telemóvel de Mia vibrou novamente. Ricardo, eu não sou adorável. Sou intimidante e perigosa. Mia, tu és adorável. Aceita isso. Ricardo, vou dizer à nona que estás a ser desrespeitoso. Mia, a nona ama-me mais do que ama-te. Ela ficará do meu lado. Ricardo, isso é dolorosamente verdade. Até logo. Amo-te. Mia, também te amo, mesmo que sejas adorável. Ela guardou o telemóvel, terminou os e-mails e refletiu sobre a sua sorte. Ela arriscou com um vestido vermelho e uma foto tirada estrategicamente. Ele arriscou ao aparecer e juntos construíram uma vida caótica, complicada e absolutamente perfeita. Tudo porque alguém tinha sido corajoso o suficiente para perguntar, isto fica bem? E outra pessoa tinha sido corajosa o suficiente para responder e aparecer. Foi a melhor conversa que eles já tiveram, era a melhor vida que eles poderiam imaginar. Tudo começou num provador com um beijo, uma confissão e a decisão de ser corajoso.